Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, na nossa análise, a gente vai mergulhar numa transformação que está acontecendo, sabe, meio em silêncio, mas que é muito profunda no universo do planejamento patrimonial. Vamos entender juntos como o perfil de quem quer proteger seus bens mudou, e mudou radicalmente. E claro, o que isso significa para o futuro. Bom, vamos começar com uma pergunta que até pouco tempo atrás parecia ter uma resposta na ponta da língua, né? Planejamento sucessório. Isso é assunto só para quem já tem uma certa idade, para quem já viveu a vida toda? Pois é, a resposta, como a gente vai ver, não é mais tão simples assim. Ela está mudando, e muito. E toda essa nossa discussão, todo esse raciocínio tem uma base muito sólida. Ele vem dos estudos e das observações do professor Hudson da Costa. Foi ele quem identificou essa nova tendência, esse novo protagonista que está surgindo no cenário, um cliente bem mais jovem, muito mais dinâmico e, claro, com necessidades que são completamente diferentes. Ok, vamos mergulhar fundo nisso agora. O que foi que causou essa virada de chave tão de repente? A gente pode apontar para um único evento global que funcionou como um catalisador, sabe? Um verdadeiro divisor de águas que mudou a percepção de risco de toda uma geração? Pensem bem, antes de 2020, existia uma sensação geral de que as coisas eram mais estáveis. O futuro, de certa forma, parecia mais previsível. Aí, veio a pandemia, e ela quebrou essa ilusão de controle. De repente, a incerteza virou a nossa nova realidade. E aquela necessidade de proteger o patrimônio deixou de ser uma coisa lá do futuro, uma preocupação só dos mais velhos, e passou a ser uma prioridade para a gente muito, mas muito mais jovem. Para a gente conseguir entender a dimensão dessa mudança, o professor da Costa propõe um exercício bem interessante, uma análise comparativa. Vamos colocar lado a lado, sabe, o cliente, digamos, tradicional e esse novo cliente do planejamento. E o que a gente vai ver são dois mundos completamente distintos. E olha só como o contraste fica gritante aqui. De um lado a gente tem uma vida que já está definida, um patrimônio consolidado, e o foco é todo em organizar o legado, o que foi construído. Do outro lado, uma vida em plena expansão, dinâmica, um patrimônio que ainda está sendo construído, e o foco é total em se preparar para um futuro que ainda está em aberto. O perfil clássico, esse de 75 anos, é o retrato da estabilidade. A vida conjugal, as relações familiares, geralmente já estão pacificadas, definidas. O patrimônio já não tem aqueles picos de crescimento. Ele atingiu um platô. Nesse caso, o planejamento é quase como arrumar uma casa que já está pronta. É só decidir quem vai ficar com cada quarto. Agora, olha que interessante o contraste com o novo perfil. O cliente de 45 anos está no auge da sua vida produtiva, da sua expansão. A vida é um projeto em andamento. Pode vir um novo casamento? Pode. A chegada de mais filhos? Também. A criação de novos negócios? Com certeza. Nada é fixo. Os ciclos, tanto afetivos quanto financeiros, ainda estão se formando. E é exatamente aqui que mora o perigo. Diante desse cenário todo novo, surge um risco gigantesco, que o professor da Costa define muito bem como a armadilha da rigidez. É aquela tentação de pegar soluções antigas e aplicar em problemas que são completamente novos. Esse é o ponto crucial de toda a nossa conversa. O alerta do professor sobre a armadilha do copiar e colar é fundamental, porque replicar uma estrutura de holding que foi pensada para aquele perfil de 75 anos, para alguém de 45, é fechar os olhos para a dinâmica da vida dessa pessoa, é ignorar que tudo ainda pode mudar. E as consequências de um plano rígido demais podem ser desastrosas. Uma estrutura engessada pode acabar criando conflitos lá na frente, com futuros filhos, novos parceiros, pode impedir a pessoa de tomar novas decisões de negócios ou até de seguir novos caminhos no amor. Quer dizer, em vez de proteger, a estrutura acaba aprisionando o patrimônio e a própria vida da pessoa. Então, qual é a saída? Se o modelo antigo não serve, o que a gente faz? A resposta, pessoal, está numa nova abordagem. Num planejamento que entende que a vida é movimento e que a estrutura de proteção tem que ser capaz de se mover junto com ela. Esse novo cliente, ele busca uma coisa diferente. Ele quer segurança, claro, mas sem que isso se torne um bloqueio para as decisões futuras. Quer previsibilidade, mas sem engessar o próprio crescimento. Procura uma blindagem patrimonial que não se transforme numa prisão. Se a gente pudesse resumir tudo numa palavra, essa palavra seria flexibilidade. As soluções precisam ser feitas sob medida, para uma vida que ainda está sendo vivida em sua plenitude. E a gente encerra com uma reflexão, uma pergunta que na verdade resume a essência de toda essa análise. Um planejamento patrimonial bem feito, ele deve servir como um escudo que protege o presente? Ou ele pode, sem querer, se tornar uma gaiola que aprisiona o futuro? A resposta a essa pergunta é o que vai definir o sucesso de qualquer estratégia nos dias de hoje.